Muito bem, desde o jardim da infância até minha pós-graduação na COP, na Ilha do Fundão do Rio de Janeiro, eu estudei em escolas públicas. Eu me senti agora no dever de cidadão de poder devolver para a comunidade técnica o que eu aprendi, o que eu vi na minha experiência, pois nesses 44 anos de magistério na Universidade de Brasília e outros 10 na Faculdade de Engenharia e Esplan, e mais perto de 11 mil contratos e obras das quais eu fui responsável da técnica, achei por bem devolver um pouco dessa experiência, esse conhecimento para todos aqueles que pudessem me ouvir. De uma forma surpreendente, eu verifiquei que o número de acessos e interesses e perguntas e e-mails foi muito maior do que eu realmente esperava. Por isso, vamos reiniciar toda a contagem de acessos agora, porque eu quero então já começar a explicar algumas coisas que me perguntaram e responder alguns quesitos. Muito bem, a primeira grande pergunta é se existe alguma apostila do que eu estou mostrando lá. Na realidade, não existe mais apostila do que eu tenho falado lá sobre sapatas, estacas, tubulões, patologia, etc. Porque essas apostilhas, alguns anos atrás, já foram sendo transformadas em livros. O mais importante deles, o mais completo, é esse livro de Engenharia de Fundações, que não está na sua forma final ainda, porque são 800 páginas. Então, de tempos em tempos, a gente faz uma tiragem, eu peço ao editor para fazer uma tiragem pequena, para atender aqueles pedidos emergenciais. Ele trata, de uma certa forma, de tudo sobre fundações, com ênfase naquilo que os grandes escritórios de engenharia fazem, que é a aplicação de método semi-empírico estatístico, mas de uma forma moderna. Também o seu capítulo 17, que é muito interessante, tem toda a parte de patologia, recalques admissíveis, fatores de risco e outras novidades que resultado das minhas pesquisas. Em segundo lugar, também publicado pela COP, na época, um livro sobre sondagens. O primeiro livro de fundações, ele está de uma certa forma esgotado. De tempos em tempos, como eu disse, faço uma pequena tiragem. O custo dele, essas 800 páginas, são R$180. Existe, parece que uma taxa de SEDEX na faixa de R$20. Se alguém, ainda assim, se interessar e fazer parte da nossa lista de pedidos, por gentileza, basta mandar um e-mail para infrasoloengenharia@gmail.com. Ao final eu repito novamente. O segundo livro é Sondagens, que foi na realidade o primeiro livro de sondagem publicado no Brasil, que foi publicado a primeira versão em 1972 na COP. Ele tem praticamente tudo sobre sondagem, todos os tipos de sondagens, os cuidados, prós e contras, e o mais importante, correlações com parâmetros geotécnicos. Esse livro também é esgotado, mas se pode ter uma tiragem provisória de uns 200 livros de cada vez, e custa R$140, mais aquela taxinha de R$24 para embalagem e remessa. Se alguém se interessar por esse livro, não está disponível ainda, mas poderá entrar na lista da próxima tiragem. Basta mandar um e-mail para infrasoloengenharia@gmail.com. E finalmente que ainda está no prelo, que também foi muito solicitado, esse de danos causados por recalque. Aqui nós discutimos todo tipo de recalque sobre a ótica do solo e da estrutura e quais são os limites em particular. E eu insisto em chamar a atenção aqui, como tenho chamado nas palestras que falo ou que faço, é que o recalque mais letal não é o diferencial como todo imagina. O recalque diferencial realmente é muito ruim, mas o distorcional é aquele recalque letal que vai fazer sua obra rachar ou eventualmente desabar. Então, através da análise de perto de 700 obras que eu creio que já analisei até hoje, eu construí uma relação chamada fator de risco, que pode dar uma certa noção de qual é o risco que aquela obra tem em entrar em colapso. Esse ainda está no prelo, não está em condições de ser publicado, nem tiragem experimental ainda. Mas, se alguém precisar de alguma coisa de forma mais assim, urgente, premente, manda um e-mail para mim,
quando eu tiver um tempo, eu mando a resposta ou mando tabelas daquilo que se precisa. Se bem que a parte central está nesse livro aqui. Então, agradecendo a Infrasolo e a Fundex de Brasília, nós passamos agora a essas aulas do YouTube, que vamos começar a recontagem depois dessas explicações. Só espero poder ter sido útil. Então, qual é o objetivo? Achar a resistência total admissível de uma estaca, que é a soma das parcelas de ponta mais a lateral. Ora, isso é força, toneladas, que é igual à pressão de ponta que o solo suporta, vezes a área de ponta, que é bastante tranquila, porque eu vou escolher a estaca, já sei qual é o diâmetro dela. A mesma coisa, desculpa, a resistência lateral vezes a área lateral. Essa é pressão, essa é força. O que a Ock e Veloso fizeram foi extrapolar o que os europeus tinham, fazendo correlações entre a resistência de ponta do cone, que é igual um fator K, que depende do solo, vezes SPT. Por exemplo, esse K para argila é 2. Se eu tiver um SPT 20, eu vou ter 40 kg por centímetro quadrado. Com isso, eu chego lá. Ou seja, o que é que nós fizemos na realidade? Foi transpor isso para o nosso velho e famoso SPT, que é o que a gente tem em todas as obras. Eu tenho um SPT aqui, daqui eu chego lá. Como o SPT não separa a resistência lateral de ponta, nós usamos um artifício que o próprio inventor disso aqui disse: olha, a relação entre a resistência de cone, que eu meço, lateral, shaft friction, shaft é fuste, friction atrito, dividido pela resistência de ponta, dá um fator alfa. Ora, se eu com SPT posso achar a resistência de ponta, multiplicado pelo fator alfa, eu vou ter o que eu quero, que é a resistência lateral. Ele publicou e nós pesquisamos o alfa. Ele publicou e nós pesquisamos. Então, se eu tiver SPT, multiplico por K, acho a resistência de ponta, que vai lá na ponta da estaca, que é o que eu quero, resistência de ponta. Então, com o SPT, multiplicando pelo fator K tabelado de pesquisas, a gente tem resistência de ponta da estaca, bypassando o europeu. Ora, se eu já tenho o QC, porque é só multiplicar o SPT por K, eu vou lá, multiplico pelo alfa, que ele mesmo calculou depois para mim, para se livrar de uma crítica grande. Com o alfa ele sabe qual é o solo. Com o solo eu sei qual é o K e o alfa. Acho o FS. O FS, então, vai lá e me resolve o problema da estaca. Só que comparado com provas de carga, os resultados são até melhores do que o original. Prova de carga é o seguinte: calculei a estaca para 90 e tantas toneladas. Faça a prova dela. Põe o macaco hidráulico, faça ela romper e divido por 2. Qual é o método que tem dado mais certo? O original europeu ou o brasileiro? O brasileiro. Muito bem, então a grande procura é isso que está aí. Assim, a Ock e Veloso construíram uma equação famosíssima. Todo mundo usa. Ele disse: olha, a resistência da estaca total na ruptura vale a resistência de ponta, que é o K de ponta do Ock e Veloso. K é o parâmetro de correlação cone SPT. Ponta, porque está na ponta do Ock e Veloso, vezes o SPT brasileiro, que é o N72, lembram? Ele leva 72% de energia de eficiência, multiplicado pelo fator de escala,
também desenvolvido aqui no Brasil, por eles, através de prova de carga. Isso daqui dá a resistência unitária. Pressão na ponta da estaca. Isso então me dá a resistência unitária de ponta na ruptura, para romper a estaca. Se eu multiplicar pela área da ponta, eu vou ter força. Vou ter resistência e força. Mais a parcela lateral. Ora, a parcela lateral sai através da de ponta. Multiplicada de ponta pelo aquele fator alfa, chega lá. Depois eu vejo aí. Então, eu tenho que multiplicar capa P do AOC veloso vezes o capa L lateral, P de ponta, L lateral, que é aquela conversão do AOC veloso, vezes o N72 brasileiro, esse debaixo da ponta. De preferência, 2 vezes o diâmetro da estaca abaixo. Vezes o fator de escala para a lateral, vezes a área lateral. Então, SPT aqui é ao longo da estaca ou por camada. K tabelado em função do tipo de solo. Capa P tabelado é em função de tipo de estaca. No nosso caso é pré-moldado. Eles oferecem para Strauss pré-moldada, escavada, hélice, raiz, esses valores. Pois não, tem uma dúvida aqui? Pode chegar aqui. Está aqui, ó, é o fator de ponta. Mas eu mudei para E. Muda. Quem tem FP dividido, muda para E, porque fica mais fácil, porque depende da estaca, tá certo? Só para ficar é 2. Onde é isso, mano? Na parte manuscrita aqui da tabelinha, eu acho que não tem página. Tabela 6.5. Essa tabelinha aqui, olha. Essa tabela já é método Decur Quaresma. Aqui embaixo, eu usava a nomenclatura. Por exemplo, resistência total admissível. Já acharam a tabela? Está escrito aqui à mão embaixo. É um resumozinho. Resistência total admissível, RTA, igual KPN72 AP, que divide por 2F, que é o fator de escala. Mas põe E, que fica mais mnemônico. Por que E? Porque depende da estaca. Se é a raiz, se é pré-moldado e tal, tem a tabelinha própria. E o 2 existe? E o 2 existe porque é admissível. É 2E, então. É 2E. 2E também? Isso. Por que isso? Porque a resistência total, essa é na ruptura, para romper. A de projeto, que vocês vão usar no projeto, é admissível, que vale. No caso de estacas, a de ruptura dividido por 2. Então, se colocar o fator de segurança aqui, olha, a fórmula já sai pronta. Então é bastante simples. É KM72 sobre o fator de estaca, multiplicado por 2, vezes a área da ponta. A lateral é a mesma coisa, KPN72, só que multiplica pelo KL, que converte ponta em lateral sobre o fator L. Toda essa fração aí seria o RL. Seria o Rzinho pequeno. Eu vou pedir que 2 participantes decorem a fórmula. Daqui 1 minuto eu vou pedir essa fórmula. Memoriza a fórmula. Eu não vou apagar agora. Então,
Por gentileza, já preparamos a tabelinha para vocês preencherem. Vamos lá. É uma planilha de cálculo. Vamos ver onde ela está. Método AOC e método DECUR. Essa planilha que aqui está. Os dados do cabeçalho vocês preenchem, mas se quiser já preencher agora, vamos por coluna. Planilha 657. Vamos preencher a planilha. Camadas. Melhor é calcular por camada. Camada 1. Camada 2. Camada 3. Então, nós vamos preencher a tabelinha. Camada 1, 2 e 3. Qual é o primeiro dado? Profundidade Z da camada. Ora, não é espessura agora, é profundidade. Então, por gentileza, anota aí. Profundidade. Dita, Fábio, qual é a profundidade das 3 camadas? 10, 14. A terceira, supõe-se que a sondagem seja bastante longa para baixo. Desculpa, mas eu não podia nem estar dando aula, mas tudo bem. Então, se por acaso a sua sondagem estiver curta, o que é que se faz? Rotativo. Se não tiver uns 4 ou 5 metros bom abaixo das fundações, rotativo. Se você engolir toda a sua sondagem, o perfil pode ser do tipo errático. Pode dar uma queda, sua obra vai para o espaço. Então, pede um rotativo. Muito bem. Terceira coluna. A terceira você pode deixar em branco. É como se fosse funda. Se na sondagem não desce, você vai receber a sondagem para o seu projeto. Não desce, pede rotativo. É o SPT. Ora, o SPT da primeira camada, eu vou até transcrever a tabela aqui. 2 já decoraram, eu vou ter que escolher os 2. Daqui um pouco, eu quero ver quem se habilita. Então, SPT 15, 10, 25. Depois eu vou precisar da espessura de cada camada para calcular a área por atrito lateral. Ora, a primeira camada tem espessura de 10 metros. A segunda, de 4. A terceira, indefinida. Porque se a sondagem estiver curta, vamos fazer o rotativo. Solo. Argila, C. Muito, 6. Siltino. Argila, muito siltosa. A de baixo, areia, sand, S. Normalmente, areia argilosa, não se precisa dizer normalmente. Quando é 665, pode saltar. Areia argilosa de clay, C. A terceira camada, onde vai estar a ponta, é uma areia de sand, S. 4, porque é pouco siltosa, que vem o M do silt, Mo. Por gentileza, não leve dúvida. Bom, agora então, vamos procurar os parâmetros da fórmula, que eu vou precisar da fórmula. Alguém já decorou? Quer arriscar? Quem? Resistência
Sem ler. Resistência total de uma estaca vale. Sem ler. K de ponta do AOC Veloso, vezes a soldagem brasileira, que tem 72% de eficiência. 2, fator da estaca, que é pré-moldada de ponta. Faltou? Área de ponta mais. É a mesma coisa. Isso aqui dá a ponta, né? KPAV N72, mas eu multiplico por KL, eu levo para a lateral. Muito bem. 2E da estaca lateral vezes. Então, primeiro passo. Obtenção dos parâmetros. K. Obtenção dos parâmetros K de ponta e capa lateral. As pesquisas de AOC Veloso tem uma tabelinha aí. Eles apresentaram uma tabela. É 654 AOC Veloso, tem também lá pro Viter, etc. AOC Veloso, tabela 654, são duas tabelas nessa página. Sheila, numera para mim, página 1, 2 e 3. Se for 1, 2, que a gente já viu. Começa aqui 1, 2, 3. Vamos numerar a página 1, 2, 3, 4 tal, porque é mais fácil. Então, entrando-se nessa tabela com o tipo de solo, esses fatores dependem do tipo de solo. Para a primeira camada, eu tenho uma argila C de clay, uma argila muito siltosa, C de clay, 6 de muito, silt de M. Entrando na tabela 654, a página eu não sei qual é, mas depois eu posso colocar, está no material completo, os senhores receberão, está no livro também. Eu tiro KP de ponta, que é a correlação entre o cone e o SPT, a ponta do cone SPT, e aqui a correlação entre a lateral do cone do SPT, vale. Estou no grupo de argilas, então é o grupinho de baixo, argilas C, eu estou com C6N, é argila siltosa, na verdade muito siltosa. O AOC ainda não fez pesquisa, não mostrou. Por exemplo, se fosse uma argila muito pouco siltosa, C3N, ou pouco siltosa, C4M, ou muito siltosa, etc., qual seria a diferença? Mas eu já abri, porque os sondadores estão refinando a sondagem. Então, para a argila muito siltosa, eu tenho um KP em toneladas por metro quadrado, igual a 22. Então, o resultado sai todo em tonelada por metro quadrado. E o fator de aderência, 0,040. Muito bem. Então, eu já tenho KP 22. O fator de aderência KL 0,04. Continuamos aí, Fábio.
Aí eu já calculo a resistência, já calculou? A resistência lateral na primeira camada. É resistência lateral admissível já. Resistência lateral admissível. Ora, step 2. Cálculo das resistências laterais, ou cálculo da primeira resistência lateral. Pois não. O senhor já calculou da pré-moldada ou é? Pré-moldada. Bom, para calcular a resistência lateral, eu já tenho KP, KL, SPT, a área eu calculo agora, e com pré-moldada. Alguém se lembra como é que está a regra do hífen? Pré-moldada tem hífen? Tem? Porque bagunçaram o nosso coreto, né? Português, desculpe o Camões, é totalmente ilógico. Isso é uma tremenda besteira. Tinha que acabar com esse hífen. Pré-moldada. Com isso daí eu entro na tabela. Me dá o número da tabela, por favor. Vou tirar o fator da estaca de ponta e o fator da estaca de lateral. É a mesma. Já numerou aí, Sheila? Que página que é? Página 7. Página número... 7. Não, é o número, você numerou de 1 a 10, não? 7. É, qual é a página? Página 7, numerando de 1 a 10. Está aqui ela aqui embaixo. Ó. É aquela que tem as duas tabelas, é a mesma do KP, embaixo. Põe um 7 aqui em cima. Então, entrando com estaca pré-moldada de concreto, cravada, ó que veloso, 1 mais 1,2D e 2 FP. Opa, é o FN primeiro? É o E. No lugar de F, nós estamos trocando por E. Viu? Em vez de ser FP, que era o antigo do AOC, E de estaca, fica melhor. Então, o fator de escala é 1 mais 1,2 diâmetro da estaca. E aqui é 2 vezes o fator de ponta. Por que isso? Hoje talvez o AOC já não colocaria mais esse 2 vezes. Porque o conezinho, aquela luva, ela tem um ressaltozinho. Então, a luva de atrito, que é um tubinho que simula a parede de uma estaca, lembra que aqui tem um batente, que quando eu empurro esse cone, ele puxa a luva, mas aqui, olha, tem um ressaltozinho que gera uma pressão. Então, ele leva em conta, dizendo o seguinte, olha esse ressalto, ele prende o solo e dobra o valor. O cone elétrico hoje já é todo liso, não tem mais o ressalto, então não teria esse 2FEP aí, não. Mas tudo bem, vamos lá. Quanto deu isso aqui? O diâmetro é 42 tonelada metro. Lembra? Tonelada, tudo em tonelada metro.
Alguém já calcula? 1,2 vezes 0,42, deve dar um 0,50, dá 1, alguém na máquina aí, rapidinho? 1,504, não precisa de tanto. 1,50 e aqui 3. Pronto, então eu já posso calcular a resistência lateral da primeira camada. Ou seja, eu vou saber quanto é que 10 metros de estaca suporta. Lembra que essa estaca de 42 vai até 97 toneladas no concreto. A tabela do fabricante, sem aquele exagero, dá 97 toneladas. Ela está aí. Ora, no concreto, o que eu procuro então o tempo todo? Quanto de solo eu preciso para estaca no solo? Também dá 97 ou mais. É bom ter folga no solo, porque o solo é o problema, não é o concreto. Só por curiosidade, como é que ficaria esse bloco então? Número de estacas. Eu tenho que chegar a 420 toneladas no grupo, né? Dividido por 97, que dá... Alguém divide rapidinho? Não existe 4,3 estacas, então 5 estacas. Portanto, tem duas formas para 5 estacas legais. Todo mundo já copiou aqui, né? A forma mais econômica é o trapézio. Lembrando-se de novo que o centro de gravidade da fundação tem que estar no centro de gravidade do pilar, P1. Então, o mais econômico em ferro e concreto é um trapézio com centro de gravidade aqui. Daqui para cá 3/5, daqui para cá 2/5 da altura. Então, o bloco mais econômico é esse. E lembrando, esse bloco está pronto, calculado no livro, no capítulo 14, tem todos os blocos com ferro, volume de concreto, chapa de quanto você vai gastar de madeirite. Se não der para escavar no solo, como eu sempre falei, se o solo ficar em pezinho, chapisque, nada de madeira. Ou, opcionalmente, o dadinho. Então, o bloco que vai pegar no projeto vai ter esse formatinho. A forma do bloco vai estar assim. Aqui está o pilar P1. Centrinho de gravidade. Centro de gravidade do trapézio é 2/5 e 3/5 dessa altura. Lembrando-se que, só lembrando, eu já tinha falado isso, que a distância entre os eixos de estaca é 2,5 vezes o espaçamento, quando é cravada, 2,5 vezes o diâmetro da estaca D ou D maiúsculo. 2,5 vezes. Aqui vai dar um pouco mais, porque eu não posso ter estaca mais perto do que 2,5 vezes o diâmetro. Ou seja, entre o centro dessa estaca pré-moldada de 42 centímetros, deve ter mais ou menos 1,6 m por aí. Né? Então eu posso ter dois tipos de bloco. Esse gasta menos ferro e menos concreto, porque o braço de alavanca aqui é menor do que aquele. Então, é centro de gravidade de trapézio 3/5 dessa altura e 2/5 dessa altura. Desculpa, mais perto aqui. O centro de gravidade está mais perto lá. 2/5 e 3/5. Professor, Pois não. agora o 2,5 do diâmetro é... Quando é escavada, 3 vezes o diâmetro. Afasta mais. Para não ter interferência, não somar muita pressão. Quando é pré-moldada, 2,5 vezes. a distância mínima.
entre eixos de estacas. Já foi dito na aula passada, não sei qual. Mas é isso aí. Estacas cravadas, distância mínima entre eixos, 2 vezes meio diâmetro. Estaca escavada, Strauss, hélice, raiz, escavada mecanicamente rotativa, 3 vezes. Então, a resistência na camada 1, ou seja, esse pedaço de 10 metros de estaca suportaria só por atrito KP. Alguém dita para mim? 22 parece, né? SPT, 15. Sobre 2 vezes o EP, que é 1,5. Vezes área de ponta. É πd2 sobre 4, que é o 0,785, vezes o d ao quadrado, que é 0,42 ao quadrado. Fazendo uma ressalva para se alguém for usar a Stack Strauss, eu tinha falado na tecnologia. A Stack Strauss aumenta o tamanho do furo por causa das luvas que emendam os tubos. Então, você compra um Stack Strauss de 42, ela vai para 46 centímetros real, porque ela abre o furo, porque é igual um tubo de galvanizado com as luvinhas. Então, ela vai alargando o furo. A pré-moldada não é diâmetro real. A hélice aumenta um pouquinho, mas ninguém sabe quanto aumenta ainda. Então, é o diâmetro da hélice. Deu? Oi? O que você está querendo dizer que vai dar um pouco menos de 97? No diâmetro de 42, eu tinha falado no início, a estaca em cobre de 42 suporta 97 toneladas capacidade de carga. 97, tá vendo? Olha aqui, ó, capacidade admissível da estaca. Na tabela 541, está aí, estaca em cobre de 42 no concreto suporta 97 toneladas. Se usasse uma estaca de 32, 38, 79, 33 e tal, entendeu? É. Não, aqui é a capacidade de cada estaca. A carga do pilar foi dada ali, olha, o pilar tem 420 toneladas. Alguém não ficou claro? Ó, nós temos um pilar de 420 toneladas. Eu tenho que segurar ele com estacas. Uma estaca boa é de 42 centímetros. Se olhar aí na tabelinha, o concreto do fabricante é 97 toneladas. Ora, uma estaca não pega, então, 420. Então, eu vou usar 4,3 estacas, ou seja, 5. Se fosse um pilar só, eu podia economizar um pouquinho. A área lateral, não é a área de contato lateral? É. Aqui eu estou calculando ponta. Ah, desculpa. Tem razão. Nós estamos calculando a área lateral. Muito bem. Mas voltando no passo anterior. Olha, eu tenho 420 toneladas. Cheguei à conclusão que eu vou precisar de 5 estacas. Na verdade, eu precisaria de 4,3. Então, se fosse um pilar, por exemplo, de torre, ela vai ficar bem mais aliviada. Porque 5 estacas para 420, basta 84 toneladas, eu posso encurtar a estaca um pouquinho. Né? Mas num prédio eu tenho aí 100 pilares, eu não vou calcular de um por um. Eu pego a carga nominal, todo mundo com 97, mesmo que algumas tenham 80. É todo padrão, porque senão depois não é bom ter muitas profundidades variáveis, não. E jamais
sair dessa camada para essa. Que eu posso cortar a estaca, sobrou carga, mas nunca faço isso, dar um recalque diferencial muito grande. Eu tenho um solo aqui com SPT 10 e aqui com 25. Então todas elas pelo menos 1 metro aqui dentro, mesmo que não precise. Daqui a pouco a gente entende isso melhor. Então nós estamos calculando lateral. É 22 vezes 15 vezes o capa lateral, que é 0,404. 2 vezes o fator de estaca lateral 3. A área lateral é π vezes d vezes a espessura da camada, 10 metros. Portanto, só esses primeiros 10 metrinhos, 2 na máquina aí, por gentileza, dão enquanto se calcula, eu só queria dizer que também apresentei um método segundo a experiência minha, de tudo que é prova de carga que eu pude ver. Só que no meu método, eu tiro 1 metro de fuste. Porque esse primeiro método é muito contaminado, é aterro, ou é o próprio bloco. Então, eu não considero esse método trabalhando para segurar a estaca. Eu jogo fora o primeiro método. Então, a espessura dessa camada seria 10 menos 1. Eu jogo fora por segurança esse primeiro método. Deu quanto? RL não foi 2 vezes o RP? É o L. Não, nós estamos calculando é lateral. Eu estou calculando por partes. Por que eu não vou calcular a camada de ponta aqui? A resistência de ponta? Porque mesmo que se passasse, eu não vou usar aqui. Então eu só começo a calcular a ponta do terreno bom para baixo. Aqui eu não perco tempo. O programinha, tem alguém que está fazendo o programa, ele calcula de metro em metro. Então não tem problema. Entendeu? Mas eu não vou perder tempo calculando resistência de ponta aqui, porque a estaca nunca pode ficar aqui. A resistência de ponta é o que está abaixo. Então é só daqui para baixo. Deu? Então, só essa primeira camadinha já seguram 29,3 toneladas admissível. 0,3. Eu posso parar essa estaca aqui? Não. Porque eu preciso de quantas toneladas? Quantas toneladas eu preciso nessa estaca? 97. Mesmo que desse 100 toneladas aqui, eu vou descer ela. Muito bem. Segunda camada. Professor, Pois não. se a primeira der já cabe, as outras nem precisam, né? Você só vai só por causa do SPT. Né? Exatamente. Se eu tivesse terreno bom, eu podia parar aí. Mas além de tudo, eu também não tenho terreno bom. Então nem calculo, já desço para 15 metros. Então, segunda camada. É step 3 mesmo ou é 2? 3. Quem não entendeu a primeira, está na hora. Com solo da segunda camada, areia argilosa, com areia normalmente do 5, clay, argilosa. $60 para capa P e capa L 0,3, 30. Preciso calcular os fatores de estaca, E, P e L? Não, porque a estaca é a mesma pré-moldada, já está pronto. Né? Então, step 4.
Cálculo da resistência lateral na segunda camada. Então, resistência lateral na segunda camada já admissível vale duas vezes fator de escala lateral, que multiplica a área lateral, que vai ser o K 60 vezes o KL 0,3, o SPT caiu para 10, isso vai ser igual 60 vezes 0,03, que multiplica 10, dividido, isso aqui é 3 por 6, vezes π, vezes 0,42, vezes a espessura dessa camada, que é a geratriz da estaca, né, o cilindro, 4 vezes 4 metros. Então, a resistência lateral na segunda camada vale, por gentileza, alguém já calculou? Alguém confere esse valor? Inverti. Até aqui a minha estaca até os 10 metros ela suportou 29,03 toneladas. Agora, até os 14 ela já suporta 4. Posso parar aqui? Não. Porque eu preciso de 97 toneladas. Oi? Muito bem, então o que eu faço agora? Posso calcular a resistência de ponta, mas antes eu vou calcular 1 metrinho de estaca dentro da camada para ver quanto é que o atrito lateral me ajuda por metro. Vamos supor que desse 5 toneladas. Então, com 14 mais 1, que é 15 metros, eu teria 44 mais 5, 49 toneladas. Aí eu calculo a parcela de ponta. Então, vamos supor que a parcela de ponta desse 60 toneladas. Então, 49 mais 60 vão dar 109 toneladas. Passou, tá ok. Eu não vou encurtar a estaca, porque se eu encurtar, eu posso correr o risco de ficar na camada mais mole. Então, eu calculo 1 metro aqui e calculo a ponta e vou. Se não der, eu já sei que cada metro é 5 toneladas. Então, eu preciso de mais 5 metros para baixo para chegar lá. Pois não? Mas é 34 vezes 44. Muito bem, próximo passo.
Cálculo da resistência lateral. Dentro da camada 3, resistente. Cálculo de 1 metro, desculpa. Cálculo de 1 metro. Ou cálculo da resistência lateral na camada 3 para 1 metro de estaca. Vou corrigir. Quem for calcular na mão, já pode deixar a lateral por metro aqui, já multiplica π vezes d, vai aparecer πd, a espessura πd, né? Calcula πd e já deixa padrão. Então, o capa, agora eu já posso simplificar, o kp na terceira camada e o kl com o solo areia pouco siltosa me dá areia S sendo 4 pouco M siltosa dá 0,0. Portanto, a resistência lateral, já vou simplificar, admissível na terceira camada para 1 metro de estaca vai ser kp 80, KL, que converte a ponta para atrito lateral, 0,016, vezes o SPT, 25 golpes da sondagem, dividido por 2 vezes 3, que é a estaca, o fator de estaca na lateral, vezes a área lateral, que é π, vezes o D, que é 0,42, vezes 1. Então, se quiserem simplificar, já mantém uma constantezinha no cantinho, né? π vezes isso, que vai aparecer todas as vezes. Então, para 1 metrinho de estaca, eu tenho Não entendi. Esse é o da estaca lateral, que é 2 vezes 1,5 de ponta. Olha na tabela que você vai entender aí. Não deixe nada para trás essa aí. Tem aqui, ó. Tá aqui, ó. 1 mais 1,2D deu 1,5. 2 vezes isso dá 3. Alguma outra dúvida? Sim, mas não é para aparecer não. Alguém já calculou esse 1 metrinho para mim aqui? Quanto? 7,04 toneladas que eu ganho afundando cada metro da estaca. Portanto, até aqui eu tenho 6 e 4, 10, 9, 13, 53 toneladas. Para 97, eu vou precisar de umas 45, 44 toneladas. Agora eu vou verificar quanto é que a ponta me dá. Porque agora eu já posso parar a estaca, porque eu estou com ela em terreno livre de problemas de recalque e tal. Professor, aí tinha que ser no mínimo 1 metro, né, para atingir os 20 lá do SPT. Repete. Na terceira camada aí tinha que pelo menos descer 1 metro, né? Está aqui 1 metro. Aham.
Esse 1 metro é segurança, viu? Inclusive, os autores, o Decur Quaresma recomenda pegar o SPT da ponta, 1 metro acima e 1 metro abaixo. Mas como eu estou 1 metro dentro da camada, é o mesmo, não precisa fazer a média. Ele recomenda, nós vamos ver no método Decur daqui um pouco. 1 metro abaixo, mas eu sempre vou usar esse 1 metro de tolerância. Isso não quer dizer que a estaca vai ficar na obra o que eu calcular aqui. O operador pode falar, olha, não entra mais, tá ok. Ou então, vazou, não estou achando terreno firme, tem um erro na sondagem. Isso aí você viu descendo 1 metro. Aí caso você calcule a resistência de ponta e não chegue no 97, aí você vai aumentar... Mais 1 metro, mais 2 metros, mais 3 metros. Já que a resistência de ponta agora não muda mais. Então vamos lá. 6º passo. Cálculo da resistência de ponta. Para quem está assistindo a gente à distância, eu vou pintar de amarelinho aqui para sair. Mas tomando cuidado para não poluir a tabela. Muito bem. A resistência de ponta é a mesma fórmula, só que sem o KL. Resistência de ponta já admissível vai ser KP. A estaca já está com a ponta aqui, olha. 80. Não tem o KL. Vezes o SPT, 25. Dividido por 2 vezes o fator de escala de ponta, 1,5, vezes área da ponta, que é π sobre 4, é 0,75, já decoramos, né? Vezes área ao quadrado, vezes o diâmetro ao quadrado. Então, a resistência de ponta... Está aferindo os cálculos aí. Quanto? 3 não. Conferindo. KP vezes SPT dividido por 2 vezes 92,31 toneladas na ponta. Ora, então análise. Resistência lateral deu 53,90. Resistência de ponta resistência total a 15 metros. Aqui é 2 vezes 3. Não, porque o fator de estaca para a ponta é 1,5. É aquele 1 mais 1,2 vezes o diâmetro, que dá 1,5.
O lateral tem 2 vezes. É, o lateral tem menos força, tá vendo? Se aumenta o denominador, ele diminui lá. Interessante é que o método Aoki Veloso privilegia a ponta. O Decur já privilegia o atrito lateral. Mas a soma acaba dando a mesma coisa. Isso aí dá 9 ou dá 92? Hã? Vocês escreveram com 3, dá 9 ou 92? Bom, alguém me ditou 92. Dá 9,2, não? 92. Boa análise. Não precisava de nada, só a ponta segurou tudo. Vou encurtar a estaca? Não posso. Porque senão, com certeza, vai dar recalque. Se por acaso não desse as 97 toneladas, eu então ia aumentando a estaca. Eu não preciso nem calcular mais, né? Vamos supor que desse só 82 toneladas. Eu preciso de 82 menos 97, eu preciso de 15 toneladas. Eu sei que cada metro que eu descer, 7 toneladas. Desço mais 2 metros. Outra observação de caráter profissional. Não coloque estaca com 15 metros e 20, né? Isso não existe. Por quê? Porque a sondagem é de metro em metro. A gente faz de metro em metro, crava só 45 centímetros, joga 30 fora e ela é pontual ali. Então, quando eu digo que aqui deu ou deram 25 golpes, na realidade foi de 14 a 14,30 por aqui que deram. Mas por nome eu considero tudo, 14 a 15 metros, como se fosse uma só. Portanto, não há por que ficar botando valores aí de quebrados. Meio metro ainda quebra o galho, porque não muda o sol. É a profundidade inteira. Vai ficar isso na obra? Não. Para isso o projeto tem um as-built. Você manda dizendo, olha, vão ser 5 estacas, desenha direitinho, corta tudo, tem que cortar, com 15 metros no solo. Areia pouco siltosa, nível d'água 4 metros. Na obra, uma por uma, vai ficar uma mais curta, outra mais profunda, desde que não saia dessa camada. Muito bem, antes de fazermos o intervalo, dúvidas? Então, método Decur Quaresma. Decur Quaresma, baseado na sua experiência, adota a mesma formulação, resistência de ponta mais lateral. Só que ele já dá uma fórmula baseada na experiência e provas de carga, já admissível. Não precisa de coeficiente de segurança, já tem o coeficiente padrão. A resistência de ponta é dada por um fator, que depende do solo, tabelado. Um fator K de ponta, tabelado. A sondagem a gente tem, a área da estaca a gente tem, porque nós já escolhemos a estaca, dividido por um fator 4. Mas a parcela lateral não coube aqui, isso é multiplicado, viu? É a sondagem, o SPT brasileiro dividido por 3 mais 1, vezes o fator KL, que aqui é o atrito lateral, vezes a área lateral, dividido por um fator 1,3. Quanto maior o denominador, menor o resultado da fração. Veja que ele privilegia mais o atrito lateral do que a ponta. Aqui ele divide por 4, aqui só por 1,3. Né? Então, o roteiro é o mesmo. Nós já temos a sondagem, já temos as camadas, já temos a profundidade, já temos a espessura e o tipo de solo. Profundidade Z. Então, o que eu preciso para calcular? Encontrar esses parâmetros. Agora, como nós já vimos o Metaoc, depois o Laprovita, é tudo mais ou menos parecido, só muda os parâmetros em função da experiência e das provas de carga. Eu tenho que achar o parâmetro C e o parâmetro KP e o parâmetro KL, só. O resto eu já tenho. Então, vamos acelerar, porque agora a coisa fica repetitiva e óbvia.
o importante para você, nas provas, nos projetos e nos seus projetos, é decorar as fórmulas. Decore as fórmulas, fica muito simples. Entenderam? Dá para entender tudo. Então, primeiro passo, obtenção dos parâmetros, step 1. Obtenção dos parâmetros C de decura e quaresma, capa P de decura e quaresma, capa lateral de decura e quaresma. Se vocês examinarem as bibliografias originais, aqui entra um alfa e um beta. O que eu fiz para ficar didático, porque eu uso isso todo dia, os meus engenheiros também, padronizei tudo como capa. Capa é um fator que depende do solo, depende da estaca. Então, aqui, se você for estudar o decur, tem alfa e beta. Então, eu já chamei de capa P, de capa L, porque todos os métodos dá para homogeneizar assim. Então, com primeira camada, com o solo que é uma argila muito siltosa, entrando na mesma tabela decura e quaresma que está aí, me permite tirar C, decura e quaresma, capa P, capa L, que dá tabela de decur e quaresma. Para quem numerou as páginas, é página 9. Então, nós estamos em estacas A. O capa P e o capa L de decur quaresma é 1 para estacas pré-moldadas de concreto. Então, capa P e capa L porque decur quaresma estabeleceu como unitária a estaca pré-moldada de concreto. Se você quer calcular hélice contínua ou raiz, é só usar aquela tabelinha que está um pouco atrás, tem os fatores E para estaca hélice contínua e tal, do método da Ocker, Berberan, Laproviter e tal. O decur mostra aqui também nessa tabela, aqui olha, eu tenho ela para estaca escavada em geral, que é tubulão, estaca Strauss, estaca escavada com caminhão, que é o rotativa. Você pode usar estaca escavada com lama bentonítica, tem os parâmetros. Estaca hélice contínua, raiz, microestaca e de solo de cimento. Então, como é pré-moldada, já está escrito lá em cima, não precisa calcular nem o capa P, nem o capa L. Vamos calcular só o CD. CD está na primeira coluna. Depende só do tipo de solo. Dita para mim, por favor, para uma clay 6 Mo, que é uma argila muito siltosa, o CD deu. Então, aqui é 12. CD. Nem eu. Não, o CD vai ficar bem. Ah, não, ainda não. É para 1,5. uma argila. 1,5. É 12 mil. Nós estamos em estaca.
numa argila, Só tem um valor. para todas as argilas é 12. Vou sugerir para ele modificar o jeitão dessa tabela que gera dúvida, mas veja que as argilas são todas. A argila 5,600 é 12. Tá? Só não colocamos aqui o KP e o KL porque é um, até por questão de espaço. Pronto. O segundo solo com areia argilosa na mesma tabela da página 9. Areia argilosa. Lembram-se que no sistema modificado por Berberian, o 5 é normal, 6 muito, 4 pouco, 3 muito pouco, 7 demais. Areia argilosa dá 40. Eu não vou nem anotar ali porque é a mesma tabela. E as areias todas são, né? E as areias siltosas também 40. Alguém não viu isso na tabela? Não. Quem que não viu? Você quer meu óculos emprestado? Então vamos lá. As argilas são todas elas, tá vendo? É 12. Argila C, 12. Esses outros fatores, não, porque estaca não é escavada, nem hélice, nem nada. Ele é tudo cai igual. Então, C12. Tá vendo? Para todos os siltes, não tem silt lá, seria 25. Para todas as areias é 40. Se tivesse um solo siltoso, seria 25. Talvez se ele escrevesse todos os siltes, todas as argilas, ficaria melhor e a tabela ficaria desse tamanhozinho. Pronto, segundo passo. Cálculo das resistências laterais de todas as camadas. Já tendo visto a metodologia O, que ela segue a mesma coisa, vai ficar rápido agora. Segundo passo. Cálculo das resistências laterais. Então, segundo Decur e Quaresma, a resistência lateral vale SPT sobre 3, que é o brasileirinho mais 1, que multiplica ou divide por um fator de escala 1,3, que é menor do que o outro, que multiplica um fator lateral kappa vezes a área lateral. Na primeira camada, vai ser SPT 15 sobre 3, mais 1, que multiplica kappa em estacas pré-moldadas é 1, vezes a área lateral, que é π vezes D, vezes 0,42, vezes a espessura da camada, que são 10 metros. Foi? Então, multiplica isso por K lateral, vezes a área lateral que está aqui, né? Alguém na máquina deu? É 10. É porque é a espessura da camada.
É geratriz do cilindro. A área lateral é πd vezes a altura, né, da estaca. Esse πd é bom vocês calcularem e deixarem na planilha prontinho aí. Vezes a espessura agora da segunda é que é 4. 0,42. Aqui vai ser SPT sobre 3, 10. O SPT agora caiu para 10. Sobre 3, isso mais 1. Que multiplica KL, que é 1, vezes a lateral já está aí. Alguém já calculou a primeira parcela? Resistência lateral aqui, quanto deu? 2 na máquina. 60,9, confere. Puxa, 60 toneladas. Realmente é porque o DECUR, ele prioriza, e tem uma certa razão, né, a parcela lateral. A segunda camada deu quanto? Então, acumulado até aqui, 60,9. Os 10 primeiros metros já pegaram 60,9 toneladas. Segunda, quanto? 17,59? Ah, na segunda. Alguém confere? 17,59? Então, até 14 metros aqui embaixo, confere por gentileza esse valor. Tá bom, conferiu então. 9, 9, 5, 14, 8, 78 toneladas. Agora a mesma política, vou calcular para 1 metro. Um metro na terceira camada. Então, a resistência lateral, admissível já na terceira camada, vai ser 1,3, que multiplica a área lateral, que não precisa nem escrever, a gente já calcula, que é π vezes 0,42 vezes 1. Então aqui é o SPT, que é 25 na terceira camada sobre 3 mais 1, que multiplica o fator K para a estaca pré-moldada é 1. Próximo passo seria cálculo da resistência de ponta, para ver qual é a profundidade que a gente precisaria ter para suportar as 97 toneladas. Deu quanto? 9,47 toneladas na terceira camada, que vai dar até aqui no total 87,96. Resistência de ponta eu não vou calcular aqui nem aqui, porque mesmo que passasse, eu não deixo estaca com menos de 15 metros, nós teríamos
Vamos calcular a ponta agora. Resistência de ponta vale o fator C na terceira camada, 40, vezes KP, é 1 porque a estaca pré-moldada, dividido por um coeficiente de segurança, 4, vezes a área de ponta, que é π 785, vezes 0,42, vezes o SPT aqui de baixo, 25. Observem que vocês, na tabela que eu preparei, já tem esses áreas de ponta, lateral, por metro, tudo fácil, deixa aí, vai só busca. A área de ponta é única e a área lateral por metro, né? Você deixa só um metrinho aqui para multiplicar, dependendo da espessura de cada camada. Mas o π vezes o diâmetro da estaca é uma constante. Que deu? Quanto? Então, a resistência de ponta deu 34 toneladas. Até aqui, no total, então, eu tenho 6 e 4, 10, 10 e 6, 16, 5 e 7, 12, 4 e 8, 12. Pronto. Passou com folga. O solo está com folga, o que é saudável. Se faltasse, eu ia aprofundando a estaca, ganhando a cada metro 9 toneladas. Vamos supor que fosse uma estaca para 150 toneladas. Então, 150 toneladas, vamos supor que fosse uma estaca grande, que eu disse que a gente não usa com frequência por causa do pilão. É igual a estaca hélice. Se a máquina não tiver torque, não faça estaca com ela, que ela não vai chegar no terreno bom. Máquina de torque fraco vai te dar problema. Estaca pré-moldada com pilão leve vai cravar mal a estaca. Portanto, se você quiser arriscar estaca com mais de 42, que vai precisar de um pilão de 3 a 5 toneladas, é bom tomar cuidado, tem que ter um pilão bom. Mas vamos supor, por acaso, por efeito didático, que fosse 150 toneladas. Ora, até 15 metros, eu cheguei com 122 toneladas de 60. Então, faltaria, se no lugar de uma estaca de 97, eu quisesse usar a estaca de 150, iria faltar 37 toneladas. 27 toneladas. Faltariam Mais ou menos 4 metros. Ora, então eu vou dividir 27,4 por 9,47 que eu ganho por metro, que dá 2,9 alguma coisa, 3 metros. Portanto, o comprimento da estaca seria 14 mais 1. Esse 1 eu já ganhei, já foi computado. Mais 3 seria 18. A estaca desceria até aqui embaixo. Se começasse a ficar mais dura, essa estaca pré-moldada, numa areia, ela pode quebrar. Então, controle pela nega, não precisa levar até lá embaixo. Certo? Se eu pegar um sol mole, eu perco a estaca também. Olha, é muito raro acontecer, mas acontece. As argilas mole, por exemplo, de Itapema, de Florianópolis, de Fortaleza, às vezes está cravando a estaca sombra em Santos, porque só o peso dela crava. Então você tem que estar com a luva bem soldada para não perder a estaca. Mas isso é muito raro e é muito grave. Muito bem.
assim nós projetamos destaque, tem vários métodos, mas é a mesma metodologia. No roteiro que vocês vão receber tem 6 ou 7 métodos, e tudo da mesma forma. Dúvidas? O trabalho, quais são os métodos? Eu vou mostrar quais são. Muito bem, de qualquer forma, muito obrigado. Então, estamos encerrando essa aula de cálculo de estacas.